no livro de 1 Coríntios, fica lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6. Aí eu vou pedir às crianças que têm Bíblia, pega a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, capítulo 6. Os adolescentes, os jovens, os adultos, abram aí a sua Bíblia. Agora, se eu sou uma amiga, um amigo que está nos visitando, um irmão, uma irmã que não trouxe a sua espada, senta com quem tem para a gente acompanhar a leitura da palavra de Deus, porque agora é Deus falando conosco. Então todos nós vamos estar centrados nas ídolos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6. Amém ou misericórdia? Vou dar mais uns minutinhos. 1 Coríntios capítulo 6. As 3 jovens aqui, vamos sentar perto de alguém que tem a Bíblia? Vamos? Sentar pertinho de alguém que tem a Bíblia aí para acompanhar? 1 Coríntios, isso. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu aguardar as meninas irem lá para pertinho de quem tem a Bíblia. Ou algum irmão, alguma irmã, senta pertinho delas que tem a Bíblia aí para elas acompanharem também. E do jeitinho que nós estamos, vamos orar. Querido Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta. O Espírito Santo que inspirou os profetas para escrevê-la, seja o mesmo Espírito Santo que nos ilumine na compreensão da Tua palavra. E ao sairmos da Tua casa, possamos ser revivificados de acordo com o dom do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos ser transformados à imagem e à semelhança do nosso Criador, por compreender a Tua palavra, e ao compreendê-la, colocar em prática a nossa vida diária. Nós temos a certeza que o Espírito Santo está conosco neste momento, e que vai dar-nos um entendimento para a compreensão, e com essa certeza, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Verso 19, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acompanhe aí o que diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Verso 10, verso 20. Porque vocês foram comprados por preço, e agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados com que preço? O sangue do Filho de Deus, o sangue do próprio Deus. Ele morreu, ressuscitou e nos deu o dom gratuito da salvação. E aí nos diz que nós somos o que? O templo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos no sábado de mordomia cristã. E mordomia cristã tem 4 textos. Vocês lembram dos 4 textos? Quais são eles? Vamos lá. Templo, talento, tesouro, tempo. Vamos lá na ordem? Templo, talento, tempo e tesouro. E nós vamos hoje falar sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Só que o templo do Espírito Santo de Deus, eu vou pegar só uma parte desse templo, que é a questão da cabeça. Vamos conversar um pouquinho o que a cabeça, que é também parte do templo do Espírito Santo, tem a ver com a mordomia cristã. Aí eu quero que vocês abram a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2, não, capítulo 1 primeiro. Gênesis, capítulo 1. Verso 26. Amém, misericórdia? Amém. Então vamos lá juntos. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. E tenha ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27.
E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras traduções diz assim: e o homem foi feito alma vivente, passou a ser, o verbo ser, de existir. Então o que é o ser humano? Ele é barro, matéria, mas o fôlego de vida, o ar. Então, barro mais fôlego de vida é alma vivente. Então, eu tenho uma alma ou eu sou uma alma? Eu tenho ou eu sou? Eu sou uma alma. Por quê? Porque eu sou matéria, mas o ar que eu respiro, e eu passo a ser, eu torno a ser um ser vivo, alma vivente. Então, eu não tenho uma alma que sai pelo meu corpo, que transcende, não existe isso. A Bíblia é bem clara, lá na criação, que nós somos uma alma vivente. E essa alma vivente, nós seres humanos, homem e mulher, que somos alma, tem uma coisa igual ou semelhante ao nosso Deus Criador. O que é? A gente leu lá primeiro Gênesis, verso 26 e 27. O que nós temos de semelhante ao nosso Deus? A imagem e semelhança. O nosso Deus é criador. Nós somos criadores? Só se nós tivermos uma matéria. Sem matéria nós não somos igual a Deus, mas nós somos semelhantes em criar, porque Ele nos dotou de inteligência. E essa inteligência, por isso que a gente tem aqui o vidro, um púlpito, os bancos para sentarmos, as flores artificiais, o tecido, o óculos que utilizamos, porque Deus nos dotou da sua semelhança. O ato de criar do nada, só o nosso Deus. Mas nós somos semelhantes a Ele, porque de acordo com a obra-prima que Ele deixou na natureza, nós podemos criar e reinventar as coisas, nesse sentido. Mas igual a Deus, de criar do nada, nós temos essa capacidade? Não, porque Deus não nos dotou dessa capacidade. E aí diz também a sua semelhança, a semelhança de que Deus tem o livre o quê? Arbítrio. Ele faz aquilo que Ele acha que é melhor. E aí a gente sabe que o nosso Deus é um Deus criador, um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Nós somos essas três coisas? Não. Isso só é atributos de Deus. Mas nós somos semelhantes a Ele em que então? No poder de escolha. Ele não nos fez robôs. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, aonde eu tenho direito de escolher o que eu vou fazer na minha pobre vida. O que eu vou fazer dela? Quais são as escolhas que eu vou tomar na vida? Esse é o poder que Deus nos deu em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Porque Deus nos fez para vivermos sozinhos ou para viver em sociedade? Em sociedade. Porque Deus criou Adão primeiro. De todos os seres vivos que existem na natureza, Deus fez de parzinho, macho e fêmea, não foi? Lá na criação, quinto dia da criação criou os peixes, as aves, fêmea e macho, né? No sexto dia da criação criou os animais domésticos, os répteis, os selvagens. Não está lá em Gênesis capítulo 1, falando da criação? E aí quando foi criar o homem, Ele não disse façamos o homem, foi assim? Não, Ele foi, fez o lodo lá do barro, fez um boneco lindo de 4 metros de altura. Gente, pensa em Adão, imagine Adão, um homem perfeito, com os músculos tudo no lugar, perfeito, saindo da obra-prima das mãos de Deus, 4 metros de altura, simétrico.
Pensa no homem. Perfeito. Só que Deus de cara não lhe deu uma companheira. Ele fez com que Adão sentisse necessidade de ter alguém semelhante a ele para fazer o quê? Conversar, trocar ideias, se alegrar com ele. Pensa na hora que Adão estava dando nome aos animais, porque Deus deu a Adão autoridade sobre tudo. E a primeira coisa que Deus deu a Adão a autoridade, ele foi trabalhar. Mordomia, trabalho. Olha cá, crianças, adolescentes e jovens. Trabalho é dignidade. Trabalho foi dado antes do pecado. Só que depois do pecado, o trabalho ficou cansativo, ficou dolorido. Tem hora que você não quer sair para trabalhar, mas você precisa garantir o pão de cada dia. Trabalho dignifica o homem e a mulher. Preguiça não é de Deus. Então não alimente a sua preguiça. Põe a mãozinha, arregaça as mangas e vamos trabalhar. E como é que uma criança trabalha? Forre a cama, coloque seu sapato no lugar, limpe seus sapatos, verifique sua mochila para ir para a escola. Ajuda lá a puxar água no banheiro quando termina. Dá descarga no vaso depois de utilizar. Seque a louça para a mãe e para o pai. Cata o lixo, leva para a lixeira. Trabalho dignifica o homem e a mulher. Foi dado antes do pecado. E aí Adão sentiu falta de ter alguém semelhante a ele. Porque o animal é semelhante a ele? Conversa? Troca ideia? Não, ele precisava trocar ideia. Então Deus nos fez para viver em sociedade. Para vivermos em sociedade. E é dentro da sociedade que a gente é modelado à imagem e à semelhança do nosso Deus pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Meu esposo, antes da gente, logo no início do nosso casamento, ele dizia assim: poxa vida, eu sozinho não tinha esses problemas. Eu dizia: realmente você não tinha, porque era só você. Agora eu e você e mais o enteado. Então agora a gente vai viver em sociedade. Vamos ter atritos. E é nesses atritos que Deus modela a sua imagem e semelhança. Onde os nossos defeitos de caráter aparecem é aonde? Na família. E é a família com o poder de Deus que vai nos modelando a sermos mais sociáveis e mais semelhantes a Jesus. Sozinho eu saio de casa do jeito que eu deixo, quando eu volto, fica. Então eu tenho com quem reclamar? Não tenho, foi eu que deixei. Mas quando a gente compartilha em sociedade, e a sociedade Deus nos deu em um homem e uma mulher, a família, o casamento começa o núcleo da sociedade. E aonde a gente é aí tentados né, e moldados no nosso caráter. Irmãos, nesse viver em sociedade, a capacidade que Deus nos deu, aí eu pergunto para você: você é um animal racional ou um animal irracional? Você é animal racional ou irracional? Levanta a mão quem acha que é um animal irracional. Levanta. Quem acha que é um animal racional? Eu vou dizer que estão errados. Porque nós não somos animais. Porque se nós acreditarmos que somos animais, nós vamos para a teoria do evolucionismo. Mas nós somos da teoria do criacionismo. Eu acredito que sou a imagem e a semelhança de um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Eu acredito que eu sou a imagem de Deus, então eu não sou animal nenhum. Mas nós somos racionais, porque Deus dotou o homem e a mulher da capacidade de pensar. Aí na aula com os meus alunos eu falo: o papagaio fala? Fala. Ele emite sons, ele repete. Mas o que é falar? O que é se comunicar? Eu ter um diálogo. Eu fazer uma pergunta, você responde, a gente troca as ideias. O papagaio faz isso? Não faz. Então ele se comunica? Não. Ele pensa? Não.
racionalmente. Aí os biólogos e as outras áreas vão cair matando em cima de mim. Mas não, eles pensam, mas de uma forma diferente do ser humano que pensa racionalmente, porque nós somos a imagem e a semelhança de um Deus. E aí Ele nos deu toda a capacidade de raciocinar, de pensar. E aonde fica a máquina de controle no seu corpo? Aonde fica? Nos pés? Nas mãos? No coração? Fica onde? Na cabeça. E qual parte da cabeça fica? No cérebro. E precisamente aqui, ó, na região frontal, fica a questão do raciocínio. Aqui nessa região ficam as emoções. E Deus nos deu toda a capacidade de pensar, de raciocinar e de ter emoções e aflorar essas emoções e controlar essas emoções, porque nós temos a capacidade de escolhas, de fazermos escolhas. E aí nessa capacidade de fazermos escolhas e estudando o templo do Espírito Santo de mordomia, eu falei que ia frisar aonde? Na cabeça. A briga do conhecimento do bem e do mal, que foi instituída lá no céu. Deus expulsou Satanás com seus demônios. Eles vieram para a terra e tinha um local específico que ele podia tentar, que era uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Deus chamou Adão e Eva e disse: olha, está vendo aquela árvore ali? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não deve chegar perto. Você não deve tocar no alimento que tem lá. E muito menos o que? Comer. Porque se você assim fizer, você vai o que? Morrer. Só que Adão e Eva, eles entenderam o que Deus estava falando? Sim ou não? Sim, eles entenderam. Esse ato de não ir, não pegar, não comer, era sinal de quê? Duas coisas: obediência e escolha. Eva escolheu acreditar na serpente. Gente, a primeira sessão espírita foi feita lá no Jardim do Éden, com o próprio diabo encarnando aonde? Na serpente. Primeira sessão espírita realizada no planeta Terra. Depois a segunda, a doutrina da imortalidade da alma, porque o diabo encarnado na serpente diz para Eva o quê? Certamente não morrerás. Ela morreu ou não morreu? E passou isso para quem? Para nós, porque nós somos filhos do pecado. A gente não nasceu antes dela pecar, de Adão e Eva pecar. Nós nascemos depois que eles foram o quê? Pecadores. Escolha, cérebro, tomadas de decisões. Olha o que o Espírito de Profecia diz: aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará de dificuldades para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. Adultos e jovens precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Cumpre-lhes aprender o olhar para o alto, os princípios da palavra de Deus. Os princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade devem ser compreendidos em sua relação para com a sua vida diária. Todo ato, palavra e pensamento devem estar em harmonia com esses princípios. Meus irmãos, a briga entre o bem e o mal é dominar a sua mente. Quem domina a sua mente? É Deus ou é Satanás? Um dos dois vai dominar. As suas escolhas, as suas tomadas de decisões vai te encaminhar a permanecer firme na eternidade, ou vai te fazer permanecer firme na morte eterna. E isso é desde a criança ao mais idoso em idade possível. Ninguém se escapa disso. E a briga entre o bem e o mal é aqui, ó: tomar o seu cérebro, de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Aí uns
desenhos infantis, a gente vê o anjinho, né? E o demônio ali brigando no seu interior. Na psicologia a gente chama de outra coisa, mas vamos pegar assim mesmo: o anjo de Deus e o demônio ali. Os hábitos, meus irmãos, os hábitos fortalecem o nosso caráter. Aí a gente pergunta: então tá, professora Junayara, como é então a gente pode livrar nossa mente de fazer escolhas erradas? Esse é o nosso principal objetivo nessa manhã. O que fazer para manter a nossa mente nos princípios de Deus? É manter uma mente limpa. Por que a gente tem muita depressão, muita melancolia, muita gente sofrendo das mazelas da alma, porque não protege a sua mente? Não protege a sua mente. E a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela fala para você proteger a sua mente, a confiar no poder de Deus, não confiar nas suas próprias forças. Quando alguém diz assim: você é capaz, você é a mulher, você é o cara. Mas se disser isso, sem dizer assim: o poder que está em você, que é o Espírito Santo, te torna a mulher, aí você é vitoriosa. O Espírito Santo que habita em você te faz o cara, aí você é. Porque confiando em nós mesmos, o nosso fim é o quê? Escolha ruim. Mas se o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas que temos o quê? Estudado. E eu falo para os meus alunos: não adianta na hora da prova orar: Espírito Santo, Deus, divindade, por favor, me ajude a fazer uma boa prova. Aí eu digo para os cristãos: o Espírito Santo só lembra aquilo que você estudou. Se você não estudou, o que ele vai te lembrar? Nada. Então não adianta orar. Você quer ter uma vida feliz? Aprenda o que Deus tem para dizer. Exercite a sua mente no que é certo. Lá nos Aventureiros diz assim: Jesus me ajuda a ser obediente, puro, bondoso, reverente, colaborador. Puro, manter a mente pura. Como é que eu mantenho a minha mente pura? Aí os desbravadores têm lá: manter a consciência limpa. Como é que eu mantenho a minha consciência limpa? Essa é a pergunta de todo homem e mulher que entra no reino de Deus. Como vou manter? Primeira coisa, educar-se a si mesmo. É fácil educar os outros, mas educar a si mesmo é fácil ou não é? Não é. Ter domínio próprio é fácil? Não é. A gente só consegue ter domínio próprio se o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a gente tem na mente: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mas não é aquele que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, que se você fazer errado vai te castigar. Não é esse pensamento. É inculcar na mente que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e Ele vai te ajudar através do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não tem problema. Aonde você estiver, seja as batalhas que você estiver enfrentando, o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te habilitar para tomar a melhor decisão. O sangue de Jesus te lavou de todos os pecados e te purifica. Não é confiando em si mesmo, mas educando a sua mente. E aí eu vou bem prático agora. Quais são os sentidos do nosso corpo? A gente aprende através do quê? Dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que é a pele, as sensações, certo? Então fecha as janelas, que vai te fazer com que a sua mente se alimente de coisas que vai te levar à tomada de decisões ruins. Fecha. Vamos para a visão. O
que eu vou fazer espiando no banheiro alguém tomando banho, seja ele homem ou mulher? Visão, entrada para a mente. Por que eu vou assistir filmes eróticos? O que a minha mente vai se alimentar? O que ela vai pensar e devagar? Feche as janelas. Não veja, não deixe entrar. Livros de ficção, dependendo dos livros de ficção, não os leia, porque vai fazer o quê? Vai embotar a sua mente. Você vai ficar em dúvida. E dúvida é semente de Satanás, porque os filhos de Deus têm certeza do que é certo e do que é errado. Pintou dúvida, não é de Deus. Para a questão de princípios. Curiosidade é diferente de dúvida. Eu querer saber as coisas e buscar conhecimento, uma. Duvidar do que eu estou, duvidar já é outra coisa. Feche a sua visão para aquilo que não é saudável. Ouvir. Gente, Deus não fez o ser humano para viver de fofoca. Deus não nos fez para ficar de conversinha. Daquilo que não se alimenta a alma, que não se edifica. Então, cuidado. Tem aquela musiquinha lá que a gente ensina para as crianças? Cuidado, o olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, o olhinho, né? Aí fala olho, cabeça, olho, ouvido, boca, nariz, mão e pé. Então tome cuidado. Aquilo que a gente ensina para a criança é o que a gente ensina para nós mesmos, para fechar as janelas, para não ir mazelas para a nossa alma, para a nossa mente. Deus diz lá na sua Bíblia que tudo que é agradável, que tudo que é o quê? Respeitável, que tudo é de boa fama, isso se deleitai e aprendei e compartilhai. Parafraseando, não temos condições de ter domínio próprio sem educar a nós mesmos. Feche as janelas da alma que vai lhe causar desvio, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Se a gente for para a questão física, nós somos aquilo que comemos. Os alimentos que ingerimos vai dizer como é o nosso corpo, se ele é saudável ou não. A nossa mente é aquilo que a gente alimenta também. Só que o alimento é diferente. Ele é através dos 5 sentidos. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu apalpo, é aquilo que eu pego, é aquilo que eu sinto. Da sensação, quero ver se você sentir fogo, você vai se encostando, se você vai se retraindo. É os 5 sentidos. É aquilo que eu cheiro. E o inimigo, para você, ele não quer que você tenha uma vida saudável, uma mente saudável, uma mente firme no assim diz o Senhor. E aí a gente viu no Espírito de Profecia que quem é responsável pela sua educação? Quem é responsável? Para você ter domínio próprio, para você ter uma mente sã, quem é responsável? De 1 a 3 anos é o pai e a mãe conduzindo. A psicologia fala muito bem isso. De 1 a 3 anos você forma o caráter da criança. Aí é quando os pais não põem a criança para pensar, deixa a criança livre, né? Pensa o adulto que está se formando, sem domínio próprio, sem saber escolher as coisas. Aí até os 7 anos você consegue conduzir o indivíduo a pensar, a cuidar da sua mente, correto? Depois dos 7, aquela famosa frase, só se Jesus quiser, né? Só que eu digo assim, não é só se Jesus quiser não, sabe por quê? Porque Jesus não força. O povo de Deus não usa essa frase, só se Jesus quiser, porque Jesus sempre quis o nosso melhor. Ele está à porta aí, bate, ele não arromba, ele não sai quebrando. Ele aguarda, ele bate na porta, ele não pula a janela, ele não vai pelas portas dos fundos, ele vai pela porta da frente e bate. Mas o inimigo não. Ele não faz isso. E aí,
é assim: se o indivíduo, depois do 7, se o indivíduo permitir, Deus faz a obra. Aí Jesus faz a obra. Senão ele não consegue fazer a obra. É só se eu o quê? Permitir. E nós estamos no século 21, em que o caráter para as coisas e os princípios corretos estão sendo embotados, estão sendo mesclados, e está ficando difícil de selecionar o que é certo e o que é errado, porque virou modismo a questão relatividade. É relativo. Não existe relativo para princípios. É certo ou é errado. E eu preciso me educar para que a minha mente possa ser forte para fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque quem controla o meu corpo? É a minha mente. E a minha mente está no poder de quem? De Deus ou de Satanás? Aí você escolhe. Deus fez tudo o que estava ao seu alcance para que você tome a decisão de fazer o que é certo, de tê-lo como o primeiro. Mas Ele também deixa a sua escolha. Se você quiser o caminho errado, Ele vai te dizer: você está indo pelo caminho errado, o final é o final de morte. Você vai morrer eternamente, você vai deixar de assistir. Mas se você seguir, é lógico que você vai ter que submeter-se à sua vontade, à minha. Mas ao você submeter à minha vontade, você viverá para a eternidade. O povo fica buscando elixir aí da vida eterna. A palavra de Deus já tem o elixir da vida eterna. Amém. Porque a morte, para nós, é um sono que está em Cristo Jesus. Jesus vai voltar, vai ressuscitar e nós vamos para o céu. Passar com Ele 1000 anos lá no céu e depois vê-lo construído um novo céu e uma nova terra, um novo planeta Terra. Isso é privilégio de quem escolheu a submeter-se a sua mente ao controle de Deus. E aí, para a gente já chegar à conclusão, eu quero ler aqui diz assim, familiarizar-nos com as Escrituras aguça as faculdades de discernimento e fortalece a alma contra os ataques de Satanás. A Bíblia é a espada do Espírito e que nunca deixará de vencer o adversário, porque o nosso adversário, ele já está o quê? Derrotado. Ele só está aguardando a sentença, a execução da sentença, né? Porque até a sentença já foi dada, só a execução da sentença. É o único guia verdadeiro em todos os assuntos de fé e prática. O motivo por que Satanás tem tão grande domínio sobre a mente e o coração dos homens é não haverem eles tornado a palavra de Deus a base de seu conselho, e todos os seus caminhos não foram provados pela verdadeira prova. A Bíblia nos mostrará a direção que devemos seguir para nos tornarmos verdadeiros na glória celestial. Ali aprendemos o objetivo da nossa criação, por isso eu comecei com Gênesis, e os meios pelos quais esse objetivo pode ser atingido: os dons do Espírito Santo de Deus em nós. Aprendemos a melhorar sabiamente a presente vida e conseguir a futura. Nem outro livro pode satisfazer as indagações do Espírito ou os anelos do coração. Obtendo conhecimento da palavra de Deus e a ela dando atenção, podem homens e mulheres levantar-se nas maiores profundezas da degradação para se tornarem filhos e filhas de Deus, companheiros dos anjos imaculados. Ele deseja que as coisas da natureza, que agradam aos nossos sentidos, mantenham a atenção e imprimam na mente as verdades bíblicas. A mente, ouça bem aqui, abra bem o ouvido agora e ouça, e fecha para que ela não saia. Presta bem atenção aqui, tantas crianças como mais idosos que a gente tem aqui, e eu também. Olha só o que diz:
A mente se adapta de maneira gradual aos assuntos sobre os quais se demora. Ela vai se adaptar. Ninguém faz o que é errado da noite para o dia. Ele alimenta, ele pensa, ele repensa, ele calcula, pensa de novo, repensa, vê estratégia até o que? Cometer a ação. Ninguém deixa de pensar no que é certo para o errado de uma hora para outra. Fica alimentando a alma com livros, com filmes, com entretenimentos que não edificam a mente, e daqui a pouco você está pensando igual a eles e duvidando da verdade, porque a mente se adapta àquilo que ela está sendo alimentada continuamente. Não deixe sua mente a se adaptar com aquilo que é errado. A Bíblia é a regra de vida. Não existe, gente, casamento de mulher com mulher, de homem com homem. Eu respeito, mas eu não aceito como regra de vida, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho alunos, tenho amigos que são assim, e eles respeitam a minha posição e eu respeito a deles. Porque Deus deu o que? Livre arbítrio. Então eu tenho que respeitar, mas eles também têm que respeitar a minha posição. E juntos vamos vivendo até o dia de Jesus o quê? Voltar e dar a sentença de cada um conforme as suas escolhas. Nós precisamos cuidar. Se a nossa mente nunca for solicitada a lidar com problemas difíceis ou obrigada a compreender as verdades importantes, depois de algum tempo, ela quase perderá o poder de crescimento. Porque eu não estou alimentando, eu não estou usando ela. Meus amores, eu já estou terminando. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Sobre o desenvolvimento do cérebro para a nossa vida espiritual. E eu falo isso para os meus alunos. Quando a gente inicia para estudar, eu passei um bom tempo sem estudar. E aí eu começo a estudar, vou para a faculdade, vou voltar para o ensino médio, vou estudar. Não gosto de ler, mas vou começar a ler. Fiz um propósito. O seu cérebro está enferrujado. O líquido, sabe, não está passando com suavidade. É como você andar de bicicleta. Logo que você passou os 3 meses, 4 meses de andar de bicicleta, 1 ano. Quando você volta, você senta, tem um pouco de dificuldade para equilibrar. Mas quando você vai pedalar, rasga a carne, dói, arde. A mesma coisa com o cérebro. Ele precisa ser exercitado. Então exercite o seu cérebro todos os dias, até que vai fluir. E você não vai sentir dor de cabeça, você não vai sentir preguiça. Você vai entender com mais habilidade, porque o seu cérebro está sendo o que? Exercitado. Mas vença, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a ler a palavra de Deus. Se você gosta de novelas, ficções, romances, a palavra de Deus, ela não começa assim. Ela tem romance? Ela tem romance. Ela tem poesia? Ela tem poesia. Ela tem história? Ela tem medicina? Ela tem sociologia, filosofia? Ela tem. Só que ela não é tão aprazível na linguagem como os livros que nós temos seculares por aí. E eu preciso exercitar minha mente a gostar daquilo que é o quê? Correto. Eu preciso exercitar. No início o texto vai parecer difícil, o vocabulário vai ser difícil, mas quando você vai se familiarizando, você vai ver, nossa, mas é tão fácil a compreensão. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. E nós vamos encerrar com esses 2 versos, deixando na nossa mente aqui para pensarmos, cuidando para que alimentemos a nossa mente do assíduo do Senhor. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vocês me permitam, mas eu vou ler na Bíblia do linguagem de hoje, tá? Que a linguagem é mais, soa melhor para a compreensão da nossa mente. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz assim: tenha cuidado com o
que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensamentos puros, vida pura. Pensamentos inapropriados, daqui a pouco você está falando e agindo de forma inapropriada. Se eu penso coisas negativas, daqui a pouco eu estou sofrendo de depressão, de tristeza. Cuidado com seus pensamentos, porque seus pensamentos dirigem a sua vida. Verso 13 agora. Provérbios capítulo 4, verso 13. Na linguagem de hoje também. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Eu recebi uma educação errada quando era criança, quando eu era jovem. Sou adulto, sou responsável pela minha educação. E a minha educação está baseada no assim diz o Senhor. Modelo, domínio próprio. Fecho as minhas janelas da alma para aquilo que não é adequado. Começo a mudar os meus gostos, minha forma de ver o mundo. Minhas perspectivas começam a ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Domínio próprio na mente. Guarde a sua educação, porque o que? Ela é a sua vida. Nós precisamos ter consciência, como filhos de Deus, como servos e servas de Deus, que nós somos propriedade de quem? De um Deus Criador, onisciente e onipotente. E que toda a minha vida, toda a minha educação tem que estar baseada no assim do Senhor. Eu sou responsável por ela. Eu sou responsável pelo que eu como, pelo que eu vivo, pela minha profissão, pelos meus relacionamentos, pela alimentação que eu dou na minha mente, que é só Deus que sabe. Tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Guarde bem a educação que você está recebendo, porque ela é a sua vida, é o seu discernimento, é o seu parâmetro. Que Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a ter o quê? Domínio próprio, porque somos templos do Espírito Santo de Deus. É fácil? Não é, mas não é confiando em nós, mas é confiando no poder que há em nós, através do Espírito Santo, nós conseguimos. Com esse pensamento, eu convido o irmão Xerxes para a mensagem musical que vai complementar a palavra de Deus em nossa mente.